Ok, então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso estudo, tá? Estamos aqui estudando o módulo Os Evangelhos, aqui no nosso Instituto Teológico Graça, ITG, que faz parte da Igreja Evangélica dos Irmãos do Brasil, tá? Nós já estamos aqui na 7ª aula desse módulo e hoje nós vamos estudar a questão dos evangelhos sinóticos, tá? E o evangelho de João, ok? Então nós estamos aqui com a nossa apostila e eu vou pegar aqui esse tema na página 23 da sua apostila. Você pode acompanhar aí na sua apostila, ok? Que fala sobre as características peculiares dos 4 evangelhos, tá bom? Bem, nós já, como eu falei, essa aqui é a nossa aula 7, ok? Então nós já fizemos um breve panorama aí dos 4 evangelhos: Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, de Lucas e o Evangelho de João. Claro que depois das próximas aulas nós vamos entrar mais detalhadamente aí nos livros, nos 4 evangelhos, tá? Mas antes disso, eu queria que nós entendêssemos um pouco essa questão dos evangelhos sinóticos e o 4º evangelho, o Evangelho de João, ok? E aí a gente vai ver algumas características aí que são peculiares aí. Isso vai nos ajudar a entender um pouco quando estivermos olhando dentro dos 4 evangelhos, tá? Então esse tema diz o seguinte: quem compara os 4 evangelhos do Novo Testamento percebe logo que os três primeiros 3 são surpreendentemente semelhantes, tá? Então nós já sabemos que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes, eles são parecidos. Daí é que vem o termo sinóticos, tá? Sinótico quer dizer semelhante, quer dizer que eles têm uma mesma visão, tá? Eles são parecidos, tá? Então, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente logo percebe isso, uma semelhança realmente com os 3. Por isso, eles são chamados de sinóticos, tá? Então, como eu falei, sinóticos, eles são semelhantes, parecidos, têm a mesma ótica, seguem a mesma estrutura e algumas características que nós vamos ver aqui nessa aula, tá? Já o 4º evangelho, que é o Evangelho de João, ele segue o seu próprio estilo de apresentação. Por isso que nós falamos, tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos e eles são diferentes, nós vamos ver aqui, num certo sentido, do Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele segue o seu próprio estilo, tá? E só para lembrar, antes de entrarmos aqui nessa questão da comparação, da diferença entre sinóticos e o 4º evangelho, você lembra que, como nós falamos aí no panorama, né, breve aí dos evangelhos, então nós colocamos aí, por exemplo, a questão da própria data de escrita, né? Então, Marcos é o primeiro evangelho, foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois Mateus e depois Lucas, tá? Então, nós colocamos aí que esses 4 evangelhos, eles foram escritos no início da perseguição do Império Romano contra a Igreja, tá? Então, como nós sabemos, a perseguição ela começou no ano de 64 com o imperador Nero e foi se intensificando cada vez mais. Então, até culminar realmente não culminar, porque não parou a perseguição, né? Mas no ano 70,
quando o Jerusalém e o templo são destruídos realmente pelos romanos, tá? Então, nós sabemos que até o ano 70 é bem provável que todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados pelo Império Romano. E também nós sabemos que até o ano 70, os 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, eles foram escritos, tá? Já João, ele só vai escrever o seu evangelho, o 4º evangelho, o evangelho de João, bem depois, anos depois, lá pelo ano 90, 85, 90, 95, já quase no final do primeiro século, tá? Então, aí você já vê também a questão da diferença, até da própria questão da data da escrita, tá? Mas nós vamos ver aqui a questão dos sinóticos, e quando eu falar sinóticos, tá? Você já sabe que eu estou referindo a Mateus, Marcos e Lucas, os 3, e João, tá? Então, os sinóticos e João, eles são distintos nos seguintes aspectos, tá? Então, a gente vai ver alguns aspectos aqui que diferem dos sinóticos do Evangelho de João, tá? Bem, o primeiro deles é a questão do esboço, tá? Então, a questão do esboço dos sinóticos de João. Os sinóticos têm uma estrutura simples nos seus evangelhos, tá? Após o batismo de Jesus, são relatados os fatos ocorridos na Galileia. Depois segue um relato de extensões variadas sobre a vida de Jesus a Jerusalém. Na terceira parte é contado o que se passou em Jerusalém. Essa é a estrutura, pode ser observada, por exemplo, em passagens como Marcos 1, Marcos 8, Marcos 10, tá? Então, olha só, quando a gente olha essa questão do esboço dos sinóticos, tá? A maneira que Mateus, Marcos e Lucas organizaram o seu evangelho, a gente vê que é uma estrutura simples, né? Começa lá com o batismo de Jesus, basicamente. Claro que Lucas foi um pouquinho mais anterior, né? Daí, eles começam a relatar a questão do que aconteceu ali na Galileia, e depois eles começam a mostrar um pouco das viagens que Jesus fez a Jerusalém, tá? E por último, o final lá de Jesus em Jerusalém, né? Que termina lá com a morte, crucificação e tudo mais, tá? Então, essa é a estrutura dos sinóticos, tá? Isso a gente observa. Agora, quando a gente olha para o 4º evangelho, nessa questão de esboço, em contraposição, quer dizer, ao contrário disso, a isso o evangelho de João descreve várias peregrinações de Jesus da Galileia a Jerusalém. Então, a gente já nota isso quando a gente lê o Evangelho de João, que tem várias peregrinações, né? Jesus vindo da Galileia para Jerusalém, depois para Galileia, depois para Jerusalém. A razão era que, na regra, a comemoração das festividades judaicas de que Jesus participava com os seus discípulos em Jerusalém. Quer dizer, a gente vai observar que o Evangelho de João ele dá muita ênfase nessa questão das festas comemorativas lá dos judeus, né? Então, ele pegou histórias em que Jesus faz essas idas para Jerusalém para essas festas, festa da Páscoa, festa do Tabernáculo e outras festas, tá? Desses dados, o Evangelho de João se consegue calcular o tempo do ministério público de Jesus, que durou em torno de 3 anos. Nós sabemos disso, né? Em torno de 3 anos, Jesus começou o seu ministério com 30 anos e morreu aí com 33 anos. Então, o ministério de Jesus foi apenas 3 anos, tá? Sabemos disso. E podemos observar isso muito bem no Evangelho
de João. A movimentação dele entre a Galiléia e Jerusalém pode ser observada no seguinte texto. Bem, não vamos ler esses textos, mas você pode ver esses textos depois aí na sua apostila, mas João 2, João 3, João 5, João 7, João 10, você vai observar essa ênfase nessa movimentação que João dá de Jesus vindo ali para essas festas, tá? Vindo lá da Galiléia para Jerusalém. Lembra que Jerusalém ficava na Judéia, Galiléia ficava ao norte, no meio você tinha a Samaria, e aqui embaixo, para o sul, você tinha a Judéia. Judéia era como se fosse a capital da Palestina, Galiléia é como se fosse o interior, tá? Então, você sabe, Jesus ele se criou na Galiléia, né? Jesus se criou no interior da Palestina, né? Mas ele fez muitas idas à capital, né? Que era a Judéia e principalmente Jerusalém. Jerusalém era o centro, né? Para os judeus, Jerusalém é o centro do mundo lá, ok? Então, é isso. A questão do esboço, que a gente vê a diferença dos sinóticos com o quarto evangelho, tá? É que os três, né, os sinóticos, eles fazem essa questão, colocam lá o relato de Jesus, começando com o batismo, daí fazendo as suas viagens para Jerusalém, daí terminando em Jerusalém, tá? João, na verdade, o esboço do seu livro é mais essa questão das peregrinações, né? As idas de Jesus para Jerusalém, tá? Então, mais ou menos isso que ele organiza o seu esboço, tá? Outra questão que difere os sinóticos do Evangelho de João é a questão na forma de ordenação do material, quer dizer, a maneira que eles organizaram o material. O material que eu digo são os textos, né? Que existiam vários textos. Lembra que não era num livro só, né? Como nós temos hoje. Então, era muito texto espalhado aqui, ali, né? Essa questão das fontes, né? Eu espero que você tenha estudado sobre a questão das fontes, tá? Mas como é que eles organizaram esse material? Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão organizar esse material diferente da maneira como João organiza, tá? Então, do que foi descrito acima, e do que a gente viu do esboço, se conclui que os sinóticos organizaram seu material do ponto de vista geográfico, tá? Então, veja bem, do ponto de vista, deixa eu destacar aqui para você, do ponto de vista geográfico, tá? Então, os sinóticos organizaram do ponto de vista geográfico, enquanto que o Evangelho de João está construído sobre uma estrutura biográfica, ok? Então, olha só a diferença aqui, tá? Então, os sinóticos, eles constroem do ponto de vista geográfico e João do ponto de vista biográfico, tá? Ele quer dizer, João, que seus leitores acompanhem o ministério de Jesus na sequência e no espaço de tempo em que os fatos se desenrolaram. Então, veja bem aqui se você entende esse ponto aqui da questão da organização do material. Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, eles organizam o material pegando a questão de lugares, né? Onde Jesus foi, aqui, ali, né? Então, uma hora Jesus está na Galiléia, outra hora está na Judéia, outra hora está em Jerusalém, outra hora está ali em Cafarnaum. Então, eles organizam o seu material do ponto de vista geográfico. Já João, não. João, ele pega a questão, a estrutura, tentando colocar assim na ordem, como Jesus andou, né? Questão biográfica, né? Por que ele faz isso, João? Porque
João está preocupado que os seus leitores, tá? Os leitores do seu evangelho, né? Eles pudessem acompanhar realmente Jesus aí numa espécie de passo a passo, de uma sequência, né? Onde Jesus estava, e daqui ele foi para cá, daqui ele foi para cá, daqui ele fez isso. Então, João tinha esse pensamento. E o evangelho de João, ele é organizado dessa maneira, tá? E aí o que acontece? Nos leva a outra diferença dos sinóticos com o quarto evangelho, que é exatamente na questão da escolha dos temas, tá? Os temas dos evangelhos. É claro que cada evangelho tem o seu próprio tema, né? Por exemplo, como nós vimos aí na questão da biografia, da biografia não, do esboço, né? Desse panorama que a gente fez, né? Por exemplo, Marcos, o tema dele é mostrar Jesus como um servo, né? Como um servo para os romanos. Já Mateus é mostrar Jesus como um rei dos judeus, como o Messias, né? Lucas é mostrando Jesus como homem, né? Como filho do homem, o homem ideal aí, né? João já tem o tema de mostrar Jesus como filho de Deus, como o próprio Deus, ênfase na divindade. Mas quando você pega, de uma maneira geral, o tema dos sinóticos e compara com o tema do quarto evangelho, a gente nota a diferença, tá? Como diz aqui, os sinóticos relatam uma quantidade significativa de atos de Jesus, entre muitos milagres, principalmente curas. Então, quando a gente lê Mateus, Marcos e Lucas, a gente nota isso, né? Jesus faz muita cura, Jesus faz muita coisa, né? Aí, milagres e tudo mais. Já João, em contraposição a isso, o Evangelho de João só contém sete relatos sobre os atos de Jesus. E aí, você que sabe, o que seriam esses 7 relatos aqui? Os famosos 7 sinais, que nós muito bem conhecemos, nós da Igreja dos Irmãos, tá? Você que faz o evangelismo, né? Você sabe que um dos métodos que a gente usa é os 7 sinais. E os 7 sinais, quem foi que inventou os 7 sinais? Vamos colocar assim. Quem inventou os 7 sinais foi João, foi o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele escolheu 7 milagres, ou 7 relatos, ou 7 sinais, como a gente coloca, né? Da vida de Jesus e colocou no seu evangelho, tá? Então, enquanto os sinóticos colocam uma quantidade muito grande de milagres, de curas e tudo mais, João só escolheu os 7 milagres ou sinais de Jesus para colocar no seu evangelho, tá? E fala aqui, né, sendo que nenhuma expulsão de demônios, tá? A gente não vê isso no Evangelho de João. Jesus não expulsa demônios, né? Mas você pode perguntar, por que João colocou esses 7 milagres apenas? Porque ele escolheu exatamente esses 7 milagres que Jesus fez, porque ele queria dar ênfase na divindade de Jesus, né? E os 7 milagres você sabe muito bem quais são, né, lá na ponta da língua, né? Transforma a água em vinho lá no casamento, só Deus poderia fazer isso, mostrar a divindade dele. Cura o filho do oficial, não estava perto, né? Curou aquele paralítico no tanque de Betesda por 38 anos. Daí ele fez a multiplicação dos pães lá para aqueles 5.000 lá. Daí ele andou sobre o mar, né? Quem pode andar sobre o mar? Só Deus pode fazer isso, né? E daí ele curou aquele cego de nascença, né? Só Deus podia ter esse poder, e ressuscitou o Lázaro dos mortos, né? Depois de 4 dias lá. Então ele escolheu esses 7 milagres para colocar no seu evangelho, para dar ênfase na questão da divindade de Jesus. Já os 3 não, os sinóticos não, eles colocaram vários milagres, vários relatos lá, por causa daquilo que eles queriam apresentar.
3 desses fatos são contados também pelos sinóticos. Nós temos a purificação do templo, tá? Tá falando de fatos, tá? O que a gente tem lá? A cura do servo, do oficial, veja que é a cura do servo, do oficial, do rei, e a multiplicação dos pães, tá? Então, esses 3, não milagres, tá? Mas fatos, né? São 3 situações que a gente encontra no Evangelho de João, que também encontra nos 3, né? Tanto no Marcos, como em Lucas, como em Mateus e lá no Evangelho de João, tá? Então, a outra diferença dos sinóticos e o quarto evangelho é a escolha dos tempos. A outra diferença que nós temos aqui, em relação aos sinóticos e o quarto evangelho, é na apresentação dos adversários de Jesus. Então, os sinóticos vão apresentar os adversários de Jesus, adversário, entenda, né? Aqueles que estão sempre perturbando lá a vida de Jesus, né? Então, os sinóticos vão apresentar de uma maneira e João vai apresentar de outra maneira. Então, vamos ver lá como é isso. Os sinóticos descrevem o adversário de Jesus com suas características e tarefas diferenciadas. Por exemplo, eles falam fariseus e escribas, saduceus e sacerdotes. Então, esses são os adversários, né, de Jesus que nós vemos lá nos 3 evangelhos, tá? E eles colocam sempre essa questão, né? Fariseus e escribas, né? Esse grupo que estava sempre lá perturbando, né? Jesus, né? E saduceus e sacerdotes. Então, você sabe que fariseus e escribas era como se fosse a classe baixa, né? Já o saduceu e sacerdotes era a classe alta, tá? Era pessoa do poder, da política e tudo mais, tá? Então, quem tinha mais influência eram os saduceus e sacerdotes lá perante o povo. Então, essa é a maneira que os sinóticos apresentam os adversários de Jesus. Agora, em comparação com isso, sobressai o fato no quarto evangelho de João, os oponentes de Jesus são denominados de judeus. É interessante que quando você lê o evangelho de João, você vê que ele não faz tanto essa distinção que os sinóticos fazem, né, de fariseus, escribas, saduceus, sacerdotes, né, ele só diz judeus. Os judeus são os adversários de Jesus. Isso no evangelho de João. Claro que e se isso quer dizer o povo judeu, ou a liderança judeu, um grupo específico, então você tem que, só pode ser descoberto pelo contexto, tá? Então, pelo contexto da história, você vê, quando ele fala, os judeus estão perturbando Jesus, mas quem são esses judeus? É um grupo específico, pode ser os fariseus, pode ser os saduceus, tá? Ou é a nação de Israel toda, ou é uma liderança, tá? E vê pelo contexto, mas João, ele fala de judeus, tá? Enquanto os sinóticos colocam muito bem a questão, é fariseu que está aqui perturbando, agora é o escriba, agora é o saduceu, agora é o sacerdote. Já João, ele generaliza, ele diz, não, esses são judeus que estão perturbando aí a vida do povo, tá? A outra diferença é a questão da forma da narrativa, tá? A diferença lá dos sinóticos com o quarto evangelho. Então, a forma que é narrado os evangelhos, tá? Os evangelhos sinóticos contêm muitos relatos breves da vida de Jesus, que frequentemente culminam com uma declaração marcante de Jesus. Quer dizer, quando você vê essa questão dos discursos de Jesus nos sinóticos, tá? Então, geralmente é um discurso breve, tá? E termina com uma declaração forte de Jesus. Jesus aplicando ali, né? Às vezes é chamando atenção, né? No final de um discurso ou dando
aquela correção, aquela exortação, aquela admoestação. Isso a gente vê nos sinóticos, tá? Então, são relatos breves, terminando com uma declaração marcante. Agora, os protagonistas da situação só são apresentados até o ponto de contribuir para o objetivo declarado da declaração do relato. O leitor não descobre nada mais sobre outros aspectos de suas vidas. Está falando ainda dos sinóticos, tá? Agora, em relação ao quarto evangelho, quer dizer, em contraposição a isso, o evangelho de João traz relatos detalhados dos acontecimentos da vida de Jesus, como, por exemplo, o diálogo da mulher samaritana, em capítulo 4, a cura do cego de nascença, capítulo 9, ou a própria ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, tá? Então, veja só a diferença aqui, tá? Então, estamos vendo a diferença dos sinóticos e do quarto evangelho. Então, em relação à narrativa, os sinóticos, eles fazem essas narrativas breves de Jesus, né? Ali, com uma declaração forte. Já João, não. A narrativa, ela é bem detalhada. Ela é bem detalhada, né? Por exemplo, se a gente vê ali a história da mulher samaritana, no capítulo 4, você vê que é um texto bem grande, né? Contando toda a história, que ele estava lá, que ela chegou, que ela pediu água, e foi isso, aí ela correu, aí veio o pessoal, quer dizer, bem detalhe ali mesmo, né? João faz isso. Por exemplo, a cura do cego de nascença, que foi lá, e os pais vieram e perguntaram, nasceu cego e tudo mais, a idade e tudo mais, ou a ressurreição de Lázaro, que Jesus chegou, a mulher estava chorando, correu, foram lá, quer dizer, detalhe, os sinóticos não, os sinóticos eles são rápido, a coisa não tem muito detalhe, então a gente nota essa diferença também na questão das narrativas dos sinóticos com o quarto evangelho. Outra diferença é na apresentação, claro, dos discursos de Jesus, tá? Os discursos de Jesus. Então, os 4 evangelhos contêm discurso de Jesus mais ou menos abrangente. Então, os 4, claro, tanto nos sinóticos como no evangelho de João, tem os discursos de Jesus. Agora, nos sinóticos, eles consistem em frases curtas e fáceis de serem guardadas, tá? Então, são discursos de Jesus bem direto, são frases curtas, tá? E fácil de serem guardadas. Trata-se, na verdade, de uma coletânea de declarações ou citações do discurso de Jesus e não de discursos completos, né? Então, quando você estuda as fontes, tá? As fontes lá, você sabe que muitos discursos de Jesus estavam assim espalhados, né? Às vezes tinha frase de Jesus, às vezes tinha um parágrafo todo sobre daquilo que Jesus falou, às vezes eles tinham uma história que Jesus contou, né? Então, quando os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, foram organizar os seus evangelhos, então eles pegaram essas frases, né, essas declarações ou essas citações de Jesus lá, e não necessariamente todo o discurso que Jesus fez, tá? Agora, no Evangelho de João, isso é diferente. Lá encontramos discursos que levam à reflexão e meditação. O leitor consegue se imaginar na posição de orador, e aí compare Lucas 15 com João 10, tá? Você pode ver isso também lá no seu tempo, mas a questão é que João, o que ele faz? Ele pega todo o discurso, né? Toda aquela fonte que ele tem, ele coloca no seu evangelho, mas ele faz isso para que a pessoa, ao ler aquele discurso, aquela história, a pessoa possa refletir, possa tirar coisas práticas para a sua vida, porque um dos objetivos de João também era esse, né? É que a pessoa pudesse aplicar realmente aquilo na sua vida, tá? Nota-se também
Nota-se também que nos evangelhos sinóticos, o estilo de oratória, quer dizer, a maneira que eles falam, né, que Jesus fala, é direto, objetivo e linear, correspondendo assim com o pensamento grego, tá? Então, a questão dos três evangelhos sinóticos, tá? É o estilo grego, né? Quer dizer, o discurso da pessoa, ele é direto, tá? Ele é objetivo, não fica rodeando muito, né? E ele é linear, ali vai direto realmente ao ponto. Então, os três evangelistas, eles se valeram desse recurso, né? Para compor os seus evangelhos. Já João, não. Já nos discursos de Jesus em João, o desenvolvimento das ideias se dá em círculos. Não é linear, direto ao ponto, mas se dá em círculos. Quer dizer, trabalhando com constantes repetições. Isso não quer dizer que sejam meras repetições. O que acontece é que um pensamento é repetido em outro nível para que possa ser melhor interiorizado. Para entender isso, melhor é preciso pensar em uma espiral. É assim que se falava no dia a dia do Oriente. Quer dizer, enquanto os discursos de Jesus nos três evangelhos era direto ao ponto, objetivo, linear, já João não, já João coloca o discurso a nível de ideias, né? E ele vai ali fazendo aquele tipo círculo, né? Jesus fala uma coisa. É interessante você parar para pensar nos discursos, por exemplo, os discursos de Jesus em João 6, João 7, né? Parece que Jesus está repetindo a mesma coisa, né? Mas se você for ver, ele não é que ele está repetindo a mesma coisa, né? É que ele está elevando o nível, né? E claro, né? João ele queria que as pessoas não só ouvissem o discurso, mas que internalizasse, né, aquele discurso, né, para a sua vida, né, e a repetição, ela ajuda a isso. Quanto mais você repete a ideia, né, não mera repetição, como diz aqui, mas você repete de uma maneira diferente, num nível diferente. É assim que João coloca os discursos de Jesus, porque ele queria que as pessoas realmente não só entendesse o que Jesus estava falando, mas como vivesse aquilo de maneira prática. Então, essa é outra diferença. Outra diferença é na autodenominação de Jesus, né? Como é que Jesus se autodenominava? Então, nos sinóticos, Jesus se denominava, autodenominava de um jeito e no Evangelho de João de outro. Por exemplo, quando Jesus fala de si mesmo nos Evangelhos sinóticos, ele usa um título em comum, tá? Por exemplo, ele se denomina Bar Nachá, tá? Isso é hebraico, né? Mas você sabe que Bar sempre é filho, né? A gente encontra aí Bar Jesus, filho de Jesus, Bar Jonas, filho de Jonas. Então, toda vez que vinha esse Bar, era filho, né? Então, o que significa isso, né? É filho do homem, ou homem, tá? Então, o filho do homem é um conceito-chave para a compreensão de Jesus nos sinóticos. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles colocam as histórias quando Jesus se autodenominou como o filho do homem, como homem, né? E lembra que a ênfase, podemos colocar assim, era mais na questão da humanidade de Jesus, né? Por exemplo, Marcos apresenta Jesus como servo, Mateus como Messias, né? De certa forma, Messias era aquele que deveria vir, né? E Lucas como homem, né? Então, as narrativas lá, quando Jesus diz quem ele é, então tem essa questão, né? Como o filho do homem,
ou como o homem. Agora, em João é diferente. João, no Evangelho de João, se fala, fala também do Filho do Homem, né? Mas mais importante, no entanto, é a autodenominações Filho de Deus, ou simplesmente Filho. Então, a gente vê muito isso no Evangelho de João, né? Quando Jesus se autodenomina, ele diz, eu sou o Filho de Deus, ou eu sou o Filho. E a ideia de Filho de Deus é a ideia da mesma essência, não é a ideia de filho, pai e filho, como a gente tem, mas quando Jesus dizia, eu sou filho de Deus, por que quando ele dizia assim, eu sou o filho de Deus, os judeus pegavam pedra para matar, né, para atirar nele, porque o judeu entendia que aquela expressão filho de Deus era a questão da mesma essência, ou seja, ele estava dizendo que ele era o próprio Deus, ele era o próprio Deus. Quem fala isso, quem faz isso é João. Por que João faz isso? Porque a ênfase do Evangelho de João é na divindade. João queria mostrar que Jesus era divino, era o próprio Deus, tá? Então tem essa diferença, né? O quarto evangelho nos proporciona uma visão especial sobre o relacionamento entre Deus e Jesus. A gente vê isso no evangelho de João, ok? Então, essas são algumas das diferenças aí que a gente nota nos evangelhos sinóticos e o quarto evangelho. Agora, quais são as razões para a apresentação tão variada da vida e do ministério de Jesus? Por que tem essa diferença aí, né? Você pode pensar, né? Então, vamos ver aqui. Enquanto os sinóticos ordenam, quer dizer, organizam todo o material que lhes foi transmitido do ponto de vista geográfico, como a gente viu, né? O quarto evangelista, quer dizer, João, como testemunho ocular, a caminhada de Jesus nas suas etapas, que João, ele, sendo uma testemunha ocular, né, ele queria que os seus leitores, né, acompanhassem toda a vida, toda a trajetória de Jesus, mas que isso fosse algo impactante para a sua vida. Enquanto os sinóticos querem ressaltar o máximo de declarações e citações do discurso de Jesus, o quarto evangelista, quer dizer, João, sublinha o estilo de oratória de Jesus. Ele quer que seus leitores tenham condições de viver os discursos de Jesus. Quer dizer, a gente nota isso, né? Como eu falei, né? João, ele não quer apenas que os seus leitores conheçam aquilo que Jesus falou, mas que eles vivam realmente ali aquilo que Jesus falou, né? Por isso que a gente fala, né? Que o Evangelho de João, ele é assim o mais espiritual, não que os outros não sejam, mas que levam uma vida de piedade perante o Senhor, porque ele organizou o seu Evangelho dessa maneira, né? Você já reparou quando a gente geralmente fala, né? Estudar sobre a vida de Jesus, por que geralmente se recomenda o Evangelho de João? O Evangelho de João, né? Já reparou isso, né? Porque o Evangelho de João, ele é exatamente para isso, para que a pessoa não só saiba sobre a vida de Jesus, mas aquilo que ele vai aprender da vida de Jesus, isso vai levar ele a uma mudança realmente de vida, tá? Isso é interessante. Olha só, enquanto os sinóticos reconhecem como tarefa principal fixar e preservar o que aconteceu no passado por meio de Jesus, em Lucas 1 a 4, o quarto evangelista interpreta a vida de Jesus do ponto de vista da Páscoa, tá? Por que Páscoa? Repetidas vezes ele ressalta que os discípulos só entenderam o que estava acontecendo após a ressurreição de Jesus dos mortos. Isso é interessante, né? Porque os sinóticos, né, eles querem mostrar, né,
e deixar ali registrado o que aconteceu, a história realmente, né, de Jesus ali para onde ele foi, o que ele fez, o que ele falou, né, e tudo mais. Já João, né, ele se preocupa da questão mais teológica, mais espiritual, né? Do ponto de vista da Páscoa, a Páscoa lembra que é a ressurreição, né? E ele sempre falou, né? Os discípulos não entenderam o sentido do que estava acontecendo até que Jesus ressuscitou, né? E tudo mais, né? Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente perceber nessa diferença aí, né? Agora, talvez você tenha pensado algo aqui, no sentido de que, então quer dizer que os sinóticos se preocupavam mais com a parte de história e com a parte da história, e João mais com a parte espiritual. Não, não é bem assim também, né? Como ele diz aqui, olha, é errado, no entanto, afirmar que os sinóticos estavam mais preocupados com a história, enquanto que o quarto evangelista, João, anunciava Jesus e não dava tanta importância à exatidão histórica do seu relato. Então, veja que é errado, não é, né? Não quer dizer, né, que os três estavam mais preocupados com a história e João não estava muito preocupado com a história, né? Não, não é nesse sentido, né? Na verdade, como diz aqui, o que acontece é o contrário. Os sinóticos também querem anunciar Jesus. Claro, Mateus, Marcos e Lucas, o objetivo principal deles era anunciar Jesus. Para isso, eles se baseiam na tradição histórica, claro, que aconteceu. O quarto evangelho se apresenta como um relato de uma testemunha ocular, preocupado até as últimas minúcias com a exatidão da transmissão dos fatos, tá? Então, a gente vê isso, né? João, ele se preocupa, como ele diz, eu fui uma testemunha ocular, então ele se preocupa em também falar aquilo, os fatos que realmente aconteceram, né? Isso não está em contradição com a proclamação de Jesus como Filho de Deus, claro. Os quatro evangelhos são endereçados a grupos diferentes, como nós temos visto, de leitores. Isso leva a ênfase diferenciada na apresentação do evangelho. Então, como eu falei, os quatro, não é que eles estão em contradição, mas a questão é para quem eles estão escrevendo. Isso vai influenciar, claro, na maneira que eles vão escrever, na maneira que eles vão colocar as histórias, os discursos e tudo mais, tá? Então, essa diferença que a gente tem que ver. E até o momento também, né? Como nós vimos lá, o momento da escrita dos sinóticos é o momento da escrita de João, ok? Então, essa aula foi para nós entendermos um pouco dos sinóticos, tá? Com o Evangelho de João, olhando essas características peculiares que nós notamos aí, né, a diferença realmente dos três evangelhos para o Evangelho de João, tá ok? Então, essa aqui foi a nossa 7ª aula, tá? Que Deus possa realmente nos abençoar e que essas informações nos ajudem a compreender quando formos estudar um pouco mais dentro dos evangelhos. Essas coisas vão saltar realmente na nossa vista. Amém? Então, que Deus nos abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.